minha gente, tudo bem? Mais uma aula aí, né, do professor Edson Mendonça, voltado principalmente para oficialato e para pré-vestibular, que fala muito desses impactos ambientais. Lembrando sempre para vocês, né, aproveitar esse momento que vocês estão em casa, a quarentena ela não é férias, então você não pode perder o foco. Você não pode deixar de assistir tanto as minhas aulas como as aulas do professor Bruno. Olha, quais são as vantagens de você assistir aulas de dois professores diferentes? Você pega um enfoque de um enfoque de outro. A maneira que um tem de explicar, a maneira que o outro tem de explicar. E por quê? Porque nós estamos trabalhando em dupla. E você tem que ter em mente que concurso adiado, concurso suspenso, não é concurso cancelado. Então, em algum momento, esse edital ele vai sair. E esse edital saindo, você precisa estar bem preparado. Por isso, a nossa preocupação de gravar as videoaulas, de disponibilizar o material para você, o material que a gente faz em live, o material que a gente faz aqui no nosso estúdio, no Classroom. E, claro, complementando com a explicação. Você percebe que todos nós ficamos no dia das nossas aulas, no horário de nossas aulas, o quê? Disponível para você retirar as suas dúvidas. Então, hashtag tire o seu pijama e mantenha o foco e vem com a gente, porque o nosso compromisso é mais que aprovar. Beleza? Então olha só, impactos ambientais no mundo. Efeito estufa. Efeito estufa, aumento da poluição. Poluição que vai se dividir no meio urbano. Então eu tenho poluição das águas, que já foi falado em sala de aula, já foi falado em videoaula com o Bruno, que é aquele problema da hidrografia, que você tem lixo, que você tem esgoto, você tem vários impactos, impacto da agricultura, né, com os agrotóxicos, o impacto de você fazer o represamento de águas, o impacto que você tem de contaminar as águas subterrâneas, do aquífero do Guarani, do alter de chão. As ilhas de calor, que é aquela verticalização que nós falamos em urbanização, que é a construção dos prédios, aquilo ali vai prejudicar muito a circulação do ar, aquilo ali vai produzir, junto com o asfalto, que é a impermeabilização do solo, vai produzir uma célula de calor muito alta, formando o que nós chamamos de ilhas de calor. E talvez um dos maiores vilões desse efeito estufa, que é a emissão de CO2. É a emissão dos gases carbônicos produzidos pelos veículos automotores a combustíveis, de óleo diesel, gasolina e álcool. Por isso que você tem a campanha de investir, quando falamos de fonte de energia, de investir no GNV, do gás natural veicular, que só polui 1% quando eu adiciono enxofre para ele poder produzir a queima. O aquecimento global. Eu não vou entrar no mérito se o aquecimento global é legítimo, se é uma invenção do homem. O que nós estamos percebendo é que a temperatura está aumentando com o passar dos anos. Tudo bem, sabemos que a Terra ela passa por glaciações e desglaciações, que isso vai ser influenciado pelo aumento e diminuição de temperatura, mas não podemos deixar de lado as pesquisas científicas que atestam que a partir do momento que o homem faz a primeira revolução industrial, essa emissão de CO2 ela aumenta. E se essa emissão de CO2 aumenta, ela aumenta o efeito estufa, que produz uma boa parte do chamado aquecimento global, que vai provocar o derretimento de geleiras. O derretimento das geleiras vai influenciar na diminuição de água potável, já que boa parte da água doce disponível ela está congelada. Se existe esse derretimento de geleiras, você tem a elevação do nível do mar. Então aquelas regiões de planície, elas vão sofrer mais. Nós já tivemos 2 semanas que ressacas que houveram na Praia do Leblon levou a areia toda para a chamada orla. Quem vai a Cabo Frio percebeu que boa parte da areia da Praia do Forte acabou porque o mar levou embora. E isso mostra que o efeito da subida das marés, das ressacas, está diretamente ligado ao derretimento das geleiras. No final de semana passado, boa parte do litoral paulista passou por uma ressaca que a água passou
da chamada arrebentação, chegando nos prédios. Isso não é à toa, isso não é coincidência. É o mar querendo pegar a sua parte de novo. Elevação da temperatura média. Quando eu falo de climatologia, para todas as minhas turmas, eu dou sempre o exemplo que nessa época do ano, né, no outono, o outono é característico por dias geralmente quentes e noites e madrugadas com temperaturas mais baixas. Então, quando eu estudava de manhã, eu acordava e sempre saía de casaco, porque de manhã estava frio. E eu percebi que com o passar dos anos, não necessariamente nesses dias de outono, nós temos que sair de casaco, mesmo se estiver chovendo. Por quê? Porque a temperatura média está aumentando. E essa temperatura média ela vai aumentar por vários fatores. Os terrenos que eram arborizados, né? O Bruno chegou a falar disso em uma aula que ele apresentou aqui, que ele na casa da família dele tinha um terreno, foi até a live com a Gisele. Então retirou-se as árvores e a temperatura aumentou. Teve que comprar um ar-condicionado para minimizar a temperatura, porque impermeabilizou o solo, deixou esse solo mais exposto à radiação solar. Se esse solo está mais exposto à radiação solar, ele vai devolver calor para a atmosfera. Vai causar um outro problema. Se aumenta a temperatura daquele ambiente, eu vou comprar um aparelhinho de ar-condicionado, que vai fazer um outro prejuízo. Vai causar um prejuízo na chamada camada de ozônio. Esses novos aparelhos até que não causam prejuízo à camada de ozônio, mas os antigos até 1986, aqueles grandões de madeira antigos, eles causavam um grande prejuízo, junto com os chamados aerosóis, que tinham o gás chamado de CFC, clorofluorcarboneto. E aí nós fizemos uma conferência em 86 e chegou-se à conclusão que isso deveria ser banido, para que a camada de ozônio, que protege a nossa pele dos raios ultravioletas do Sol, não acabasse. E com o passar dos anos, a ciência está comprovando que a camada de ozônio está se restabelecendo, ela está se reconstruindo. Veja bem que eu estou sempre enfatizando para você a palavra ciência. São estudos científicos, não é um achismo. Não é, eu acho, a minha opinião é essa. São dados científicos. Você tem os impactos na produção de energia e hidrelétrica. Você tem impactos ambientais. Você não vai ter na hidrelétrica impactos atmosféricos. Ela não produz gás. Ela não influencia no aquecimento global. Mas se eu alago uma área muito grande, eu vou causar um impacto ambiental, eu vou afugentar os animais, então a fauna vai fugir, eu vou alagar a flora. Então isso é um impacto ambiental. Eu vou influenciar diretamente na chamada piracema dos peixes, porque os peixes têm que subir o rio para fazer a sua desova. As hidrelétricas mais modernas, elas vão apresentar degraus para que esse peixe possa conseguir subir. Eu costumo falar na minha aula que eu não conheço peixe que faz rapel. Então tem algumas hidrelétricas que não conseguem fazer o processo da piracema. Após a represa, eu vou ter uma diminuição do que nós chamamos de espelho d'água. Então eu tenho uma menor disponibilidade de água. Isso vai causar um impacto ambiental para as populações ribeirinhas. Como é que essas populações vão pescar, já que eu tive um impacto lá da desova dos peixes? A energia nuclear, chamada de energia limpa, também não produz gases para a atmosfera. Tem um alto poder de queima, mas eu tenho dois problemas. Eu posso ter esse reator rachando, como aconteceu em 2011, em março de 2011, com o terremoto em Fukushima, no Japão, onde nós tivemos a radiação escapando pelos reatores, o que leva o Japão a questionar o uso da energia nuclear. E um outro problema até mais sério. Onde é que eu vou jogar esse lixo atômico? Já que um lixo atômico ele pode causar sérios problemas, como aconteceu em 1987 aqui em Goiânia, com o césio. E olha que o césio ele estava apenas uma máquina de raio-x que foi desmontada, uma máquina de raio-x velha, e causou muitos problemas. Até hoje você tem pessoas nascendo nos familiares que tiveram problemas, claro, os familiares que conseguiram ficar vivos, porque alguns vieram a falecer, por conta de um produto
que era altamente corrosivo, que era altamente perigoso, né, teor nuclear, que estava numa máquina de raio-x que foi descartada num ferro velho. E o rapaz pegou aquela pedra arroxeada brilhante, levou para casa. As várias pessoas que tocaram naquela pedra, dependendo da intensidade do material, né, que eles ficaram em contato com o material, elas vieram a óbito. Então a energia nuclear, ela está sendo muito questionável no mundo hoje. E você tem países como a Alemanha, como o Japão, que estão querendo se livrar desse tipo de energia. Tamanho é o risco. Um outro problema bem grave foi a explosão da antiga usina nuclear de Chernobyl, que pertencia à União Soviética e hoje está onde é a Ucrânia, que teve uma grande explosão. E reza os comentários que o acidente não foi pior porque alguns técnicos se recusaram a sair, porque a nuvem de radiação poderia ter chegado até a Itália. Então você imagina o problema que isso causaria, o problema ambiental, o caos que isso ia causar em boa parte da chamada Europa Ocidental, certo? E por último, o petróleo. O petróleo, então, ele causa vários e vários riscos ambientais. Ele causa risco ambiental desde o início, quando você tem a extração do petróleo. Você tem que saber muito bem aonde você vai extrair esse petróleo, como você vai extrair esse petróleo e como você vai extrair e transportar esse petróleo. Porque esse petróleo ele pode vazar em alto mar, ele pode ter um vazamento em terra. E como é que você vai manter o ecossistema? Se ele tiver um acidente, nós tivermos um acidente com o ecossistema marítimo, o óleo vai grudar nos peixes. Eu já ouvi falar que o peixe, ele é inteligente e quando ele vê o óleo, ele foge. Eu ouvi falar isso, mas eu não posso garantir que isso é verdade. Eu não posso contar apenas com a inteligência do peixe. Eu tenho que preservar o meio ambiente. Eu vou ter problemas na vida marinha. Esse óleo ele vai prejudicar o peixe vai morrer sufocado, porque vai acabar com o oxigênio, ele vai prejudicar as aves, porque vai deixar as penas mais pesadas, ele vai matar as tartarugas, que vão muito provavelmente engolir esse óleo. Então, olha os impactos ambientais, né? O transporte, eu posso ter um transporte, pode ter algum problema, né? No final do ano passado, nós tivemos lá no Nordeste um navio que passou, que até hoje ninguém deu resposta de quem era o navio, da onde veio o navio, né? Mas aí eu acuso a Venezuela, que é um país comunista, ditatorial, né? Deve ter feito alguma coisa para prejudicar o governo do Brasil, que tem várias críticas. Eu acho isso muito pertinente, só que não. Nós tivemos investigar por que aconteceu aquele derramamento de óleo que prejudicou boa parte, né, dos países, dos estados da região Nordeste que vivem de um turístico praiano, que prejudicou a nossa beleza natural. E, é claro, prejudicou o turismo desses locais. Eu tenho que ter cuidado no manuseio do petróleo, porque ele vai produzir muita queima de CO2. Se você olhar ali a refinaria do Duque de Caxias, a Reduc, quando eu comecei a me entender por gente, a Reduc tinha apenas 2 chaminés que ficam o tempo todo queimando o que não serve do petróleo. E se ela está queimando o que não serve do petróleo, ela está sim emitindo CO2 para a atmosfera. Hoje já está em 5 e eles estão construindo a 6ª. Então essa dependência do petróleo, ela não diminui. O petróleo ele continua sendo consumido, mesmo com todas as novas fontes de energia que nós temos hoje no mundo. E é claro, você vai ter aí os vários e vários derivados do petróleo, como o querosene serve para avião. E é claro, é óbvio, a disputa por mais petróleo. Atualmente, né, enquanto a gente está gravando essa aula, a Arábia Saudita reduziu o preço do barril do petróleo. A Rússia não gostou. Entraram numa discussão, numa briga e chegaram a um acordo. Por quê? Porque o mundo ele funciona à base de petróleo. A própria economia do estado do Rio de Janeiro, ela está atrelada diretamente aos royalties do petróleo. Você vê que em toda aula eu dou um jeito de falar uma palavra em inglês para mostrar para você como que eu estou speaking English. Of course, very good.
E os impactos causados pela agricultura. Os agrotóxicos, quer dizer, drogas agrícolas. Aí você gosta de pimentão, né? Você gosta de morango. Nunca achou estranho? Já te falei isso em sala de aula, né? Mas nunca achou estranho ter morango o ano todo? E é só morangão, morango bonito. Ora, como é que eu faço morango o ano todo? Agrotóxico. Fertilizante, insumos agrícolas, veneno, para que ele resista. Pimentão tem tanto veneno. Pô, pior que eu adoro pimentão. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos extremamente prejudicados com isso. Porque o veneno, não necessariamente ele vai ficar naquele produto. Ele vai ficar no produto, ele vai infectar o solo. Se esse solo tiver um lençol freático, ele vai infectar o que nós chamamos de lençol freático, que é aquela água subterrânea que vai alimentar os rios. Compactação dos solos. O que é a compactação dos solos? São as máquinas que vão passar ali, vão deixar aquele solo mais agregado, mais junto. É a própria pata do gado que vai pisar ali, vai deixar aquele solo, principalmente se ele for argiloso, mais firme. E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar que quando houver uma chuva muito forte, aquela água não vai infiltrar. Se aquela água não infiltra, eu tenho um problema de lixiviação. A lavagem superficial daquele solo que vai carregar com ela sais, minerais e nutrientes. E o desperdício d'água. Toda vez que tem alguma campanha para a economia de água, eles falam assim, não deixe a água aberta quando você vai fazer a sua barba. Evite o uso de água desnecessário. Quando você for escovar os dentes, feche a torneira. Tome banho e não faça o desperdício de água. O seu banho gasta, em média, 90 litros de água. Dê descarga somente no necessário. Apoio todas essas campanhas. Mas ninguém vai lá no meio rural e pede aos grandes latifundiários. Aí, rapaziada, utiliza menos água aí, tá gastando muito. Porque onde você tem o maior desperdício de água doce e potável é na agricultura. Só que a agricultura é agro, é pop, é tech, é tudo e contribui muito para o PIB, Produto Interno Bruto, que vai enriquecer a riqueza do país. Ainda mais nesse momento de crise, onde o PIB necessita aumentar, já que as previsões do Fundo Monetário Internacional são que o PIB brasileiro possa cair até 8% nos próximos 2 anos. E o último, o desmatamento. Seja esse desmatamento no meio natural, nas grandes florestas, nos grandes biomas, seja esse desmatamento no chamado meio urbano, principalmente nas áreas de encosta. Nós já sabemos, você já sabe daquele exemplo que eu sempre falo, que se você produzir desmatamento nas encostas das escarpas, nas encostas dos morros, é como se fosse a água escorrendo pela minha suave cabeça sem cabelos. É como se o cabelo fosse uma vegetação e segurasse a água. Se eu não tenho vegetação, a água, assim como escorre rapidamente na minha cabeça, vai escorrer com uma maior velocidade nessa área de encosta, causando deslizamento de terras, alagamentos e, claro, muita destruição. Se esse desmatamento ocorre na floresta amazônica, eu vou ter ainda mais problemas, porque eu vou impactar diretamente na evapotranspiração. Se eu impacto na evapotranspiração da região amazônica, isso quer dizer que a MEC, a massa equatorial continental, ela vai ter menor produção de umidade. E se ela tem menor produção de umidade, eu tenho uma diminuição de chuvas. Se eu tenho uma diminuição de chuvas, isso quer dizer que eu vou ter um prejuízo na rede hidrelétrica, que eu vou ter um prejuízo na produção de água. Então eu vou ter que entrar no racionamento de água, menos para o meio agrícola, certo? Então vamos a essa imagem maravilhosa. Lançamento de esgoto in natura, bombinhas nucleares, florestas pegando fogo. Lembrando que a Amazônia não pega fogo porque a Amazônia é úmida, né? Nosso presidente falou isso, só que não. Ela é úmida na produção de evapotranspiração, ela vai sim pegar fogo, mesmo sendo uma floresta úmida. A industrialização jogando CO2 para a atmosfera.
Olha como é que está a Terra, cansada, arruinada. Capitalismo e desperdício. E você agora falou o seguinte, caraca, maluco, o Ed Show surtou na quarentena. Ele está falando de impacto ambiental, agora ele vai falar de capitalismo? Sim. Lembra daquele capitalismo alienado que a gente fala? Né? Lembra aquela música que eu gosto, do Titãs? Homem primata, capitalismo selvagem. Eu nem chamo de capitalismo, eu falo capitalismo. Aqui você pode imaginar até o símbolo da Coca-Cola no C. O capitalismo, ele vai influenciar o que? O consumo. Você consome apenas o que é necessário, como os índios faziam? Não. Já parou pra pensar quantas pessoas que você conhece que tem 2 aparelhos celulares? Já parou pra pensar por que uma pessoa tem 2 aparelhos celulares? E de repente essa pessoa troca de aparelhos de 6 em 6 meses. Para onde é que vai o aparelho celular velho dela? Eu ouvi relatos que nessa quarentena, pessoas que encontraram aparelhos celulares velhos dentro de casa. Um aparelho celular velho, ele tem uma bateria que tem uma radiação, que causa uma radiação igual às pilhas. Para onde vai todo esse lixo? Aqui no Brasil nós não fazemos a coleta seletiva de lixo. A criancinha lá aprende no maternal, no Jardim 1, mas aquilo não leva para frente. Passa o caminhão da Colurb e olha que o Rio de Janeiro é uma das poucas capitais que tem uma empresa pública de saúde, perdão, de limpeza, mas eu jogo esse lixo em qualquer lugar, porque eu não tenho aterro sanitário, eu tenho lixões e misturo esse lixo todo. Leve-se em consideração que a população cresceu. Então aquela teoria malthusiana ela caiu por terra, né? Porque o Malthus falou que todo mundo ia morrer de fome. Não morremos de fome por falta de comida. Morremos de fome porque nós não temos dinheiro para comprar. Os recursos naturais aumentam. Aqui, você que viu Vingadores, o Ultimato, você lembrou o quê? Do Thanos. Por que o Thanos faz o estalo? Porque ele quer diminuir o uso dos recursos naturais. Porque ele falou que a galáxia entrou num nível de consumo muito alto. Então ele faz o estalo e acaba com tudo. Para diminuir. Eu falei anteriormente sobre o acordo que a Arábia Saudita fez com a Rússia. Qual é o acordo? Produzir 1 milhão de barris de petróleo por dia a menos. Por que eu preciso produzir 1 milhão de barris de petróleo por dia? Eu estou causando impacto ambiental. Eu não estou pensando lá no futuro. Então eu estou descartando aquela palavrinha mágica chamada desenvolvimento sustentável. Aumento dos processos industriais, eu estou sempre produzindo e estou sempre gerando o quê? Resíduo urbano. Já imaginou o quanto que nós estamos produzindo de lixo na quarentena? Não parou para pensar nisso? Daqui a pouco deve ser alguma pesquisa. Mas se nós estamos passando mais tempo dentro de casa, então nós estamos produzindo muito mais lixo, seja esse lixo orgânico ou reciclável, ou resíduo de alguma coisa. Poluição urbana, industrial, agrícola, doméstica e natural, que é aquela degradação dos sedimentos. Lembra quando a gente fala de sedimentação? Que você tem lá a erosão, você tem o intemperismo físico, químico, biológico. Isso são resíduos naturais. Aí junte-se a isso ao urbano, ao industrial e ao agrícola. Lembrando sempre para você, meu aluno, Rio de Janeiro, Brasil, poucos locais fazem a coleta seletiva. Quem é que faz esse trabalho? Os catadores. E aí você vai ter algumas empresas que vão se aproveitar disso, vão fazer uma ação social, vão contratar catadores de lixo para fazer a reciclagem. Você sabia que garrafa PET é reciclável? É reciclável. Você vê alguém te pedindo garrafa PET para vender? Poucas pessoas. Mas abre uma latinha de alumínio. Tem alguma coisa de cobre. Você vê que vira e mexe, as redes aéreas da Supervia ficam prejudicadas, porque eu vou lá e roubo o cobre. Os túneis ficam às escuras, porque eu vou lá e roubo o cobre. Roubo o cobre, no caso. Você tem aqueles painéis que ficam no arco metropolitano. Eu estou arrancando o poste para vender.
Então, o que me dá lucro, eu reciclo. O que não me dá lucro, eu deixo por aí. Plástico. Ah, só o plástico dos supermercados, da sacola plástica, que vai causar impactos ambientais, né? Porque os outros plásticos estão aí. E é só no mercado, porque você vai no açougue, o cara te dá uma bolsinha de plástico. Você vai no hortifruti, o cara te dá uma bolsinha de plástico. O que eu falo? Se você vai acabar com plástico, você vai acabar com ele todo. Não apenas o canudo, o copinho plástico e a sacola do mercado. Você vai acabar com as embalagens plásticas. Você vai acabar com tudo de plástico que não é necessário, porque o plástico demora em média 500 anos para se desfazer no meio ambiente. Então, até nisso, nós não somos um país sério, porque nós não temos esse tipo de política. Poluição do ar, doenças respiratórias. Sabe a época que tem mais doenças respiratórias? E eu não estou falando do coronavírus, não. Estou falando da H1N1, estou falando da SARS, estou falando de doenças virais. Não apenas a que é transmitida pelo ar, mas as virais. As respiratórias, outono e inverno. Por isso, a grande preocupação das nossas autoridades de saúde em controlar a chamada curva de contaminação da Covid-19. Porque uma hora ou outra a gente vai pegar essa querida. Mas se a gente pode minimizar, é muito bom. E, de novo, enfatizando para você, autoridades sanitárias. Não qualquer um que acha, que dá sua opinião na base do achismo. Água. Diversos tipos de doenças infecciosas. Qual é a recomendação com a Covid-19? Lave bem as mãos. Higienização. Mas lembra quando falamos de urbanização? Existe água para todo mundo disponível? Água potável? Não. Então como é que eu vou reduzir essa doença infecto-contagiosa se eu não te ofereço água? Já vai ficar um pouquinho mais complicado. Fora a poluição. Eu estava ontem, eu sou um professor, sou um rapaz sonhador. E eu gosto de ver esses sites dessas imobiliárias de casas de alto escalão. E eu estava vendo uma ontem, vista para a Lagoa do Jacarepaguá, o fundo da casa da Palagoa. Pô, uma casa maravilhosa no valor de 6,5 milhões de reais. Ou seja, para eu comprar aquilo ali, eu tenho que ganhar na Mega Sena. Mas eu não posso acertar a Mega Sena em qualquer concurso, né? Eu tenho que acertar a Mega Sena de 50 milhões para lá. Porque o IPTU é 15 mil, o condomínio é 2 mil, senão eu vou quebrar, vou ficar pobre de novo. E eu tava vendo, cutuquei a minha esposa, falei assim, pô, que casa bonita. A minha esposa, tomei um esporro da patroa, né? Você acha que tu vai morar com isso aí dando aula? Eu falei assim, pô, não precisa me humilhar, não. Mas eu tenho um sonho, eu posso ver. Aí tá ali, o cara tá explicando, tá falando, não, porque daqui se tiver o Rock in Rio, você escuta, você vê. E realmente é muito próximo ao Parque Olímpico. O Parque Olímpico é do outro lado da margem. Aí eu falei assim, tá, onde é que eu vou jogar o esgoto? Ela, pô, mas tu tá preocupado com isso? Eu falei, ué, a casa é maravilhosa, onde é que eu jogo esse esgoto? Muito provavelmente, o esgoto do condomínio é todo jogado na lagoa. O que vai ocasionar a morte da lagoa, porque eu joguei todo o esgoto in natura, sem tratamento algum. Por último, o solo. O solo pode contaminar os alimentos que são plantados nele. Isso vai causar um desequilíbrio ambiental. Por quê? O capitalismo pega que você tem que comprar as coisas com parcimônia e equilíbrio? Não. Senão não lançava celulares diferentes ao longo do ano. Senão eu não mudava as especificações de carros. Ou eu não pegava as nossas queridas mulheres do mundo com sapatos, sandálias diferentes que vão combinar com a sua bolsa, que tem que combinar com o cinto. Isso é para você o quê? Consumir. E se você vai consumir, você vai usar o recurso mineral. Entenda o efeito estufa. Camada, absorção pela atmosfera, ela reflete boa parte dos raios solares. Se eu tenho muita poluição, muita queima, boa parte desses raios ficam presos. E se eles ficam presos, eles vão provocar um aumento de temperatura. Se eles provocam um aumento de temperatura, eu tenho os chamados gases de efeito estufa, e provocado pelos combustíveis
fósseis. Por isso que quando nós falamos de energia para vocês, a gente fala o quê? Energia limpa. Vamos produzir energia limpa. Vamos minimizar o uso do petróleo. Vamos ter energias alternativas. Por exemplo, de energia solar, eu posso produzir energia elétrica. Agora está começando a ser mais divulgado, você está começando a ver mais lojas com isso. Você pode comprar painéis solares, transformar aquela energia do sol em energia elétrica e, pura e simplesmente, ou não consumir mais energia elétrica da Light ou de qualquer outra empresa, né, que seja concessionária de luz elétrica, ou diminuir ao máximo essa produção. Eu estou querendo colocar na minha residência, já fui ver. Pelo padrão que eu consumo, né, até 500 watts por mês, R$12.000, em suaves prestações de R$1.250. É vantagem? A longo prazo, sim, já que a vida útil de um painel desse são 20 anos. E por que eu não divulgo isso? Simples, porque tem muita gente que ganha dinheiro com a sua luz. A Light ganha muito, não é pouca coisa. Então a Light, ela não quer que você tenha esse tipo de economia. Quer ver se uma coisa é boa ou não? Se tiver muita gente de alto poder aquisitivo utilizando. Quando você estiver andando de bicicleta por aí, ou naquele rolê, quando você puder voltar a dar aquele rolê maneiro em Campo Grande, dá uma olhada nesses condomínios grandões de luxo, que você vai ver que a boa parte deles tem painéis de energia solar, ou painéis fotovoltaicos. Por quê? Porque aquele cara que tem garbo e elegância, ele usa energia limpa porque ele está querendo proteger o meio ambiente? Não, ele está querendo proteger o seu bolso. Então, ele colocou na casa dele. E se você parar para pensar, essa pessoa não tem menos de 3 aparelhos de ar-condicionado na sua casa. E menos de 3 chuveiros elétricos. Algumas têm até aquela banheirinha de massagem com água quente. Ui, que maravilha. Certo? Então, esse é o chamado efeito estufa. Aqui são os CFCs, que foram banidos em 1986, o desmatamento e as queimadas. Vamos continuar. Os impactos ambientais urbanos, né? A emissão de CO2, de gás carbônico, as ilhas de calor de urbanização, a inversão térmica. Lembra quando nós falamos de clima? O ar frio desce, o ar quente sobe. Agora no outono e inverno vai começar a acontecer isso. O ar frio vai descer. De dia, quando o sol vai esquentando, ele tende a subir. O que é a inversão térmica? A poluição, a camada de poluição, não vai deixar esse ar frio subir. E se esse ar frio não sobe, você tem uma inversão. O ar quente bate na camada de poluição e retorna. O que isso vai caracterizar? Os nevoeiros vão demorar mais tempo a se dissiparem. A poluição das águas, assoreamento de rios, que nós já falamos, que o Bruno já falou. Eu jogo lixo no rio, eu jogo esgoto in natura no rio, eu jogo tudo que não presta no rio. A qualidade da água vai para o espaço. A impermeabilização do solo, que vai provocar enchentes no meio urbano, porque essa água ela não vai infiltrar no solo. Você vai ter um problema que as galerias pluviais, elas estão com lixo, porque o povo brasileiro é um povo muito educado e não joga nada no meio da rua. A culpa é do governo que não faz a limpeza dessas galerias pluviais. Só que não. Lixinho, joga fora do carro, joga fora do ônibus. E você sempre acha que o seu papel de bala, que o seu copinho de plástico, que o seu canudo não vai causar nada. Mas você imagina milhares e milhares de pessoas por dia achando a mesma coisa que você pensou. Quando tem as grandes chuvas, as galerias estão o quê? Entupidas. E aquela água toda volta. Você que tem a mania de jogar o teu saquinho de lixo em qualquer lugar na encosta. Quando tem enchente, ele volta. A culpa é do governo? Tão somente? Não. A culpa também é nossa, do povo, que não descartamos o lixo no local adequado. Claro, produção de lixo.
E olha que o brasileiro produz muito lixo. Já houve uma pesquisa que um dos lixos mais ricos do mundo é o nosso. Você tem pessoas que nos lixões, no antigo lixão de Gramacho, as pessoas tiravam coisas que estavam boas. E por quê? Porque o capitalismo nos leva a descartar. Ah, o botão do som tá ruim, compra outro. Suaves prestações na Casas Bahia. Ou no Ponto Frio Bonzão. A emissão de CO2, lembra aquele transporte rodoviário que nós não investimos? Lembra aquela aula de urbanização no Rio de Janeiro que eu e Bruno demos, naquela live, que nós falamos da China, comparamos o metrô da China com o Rio de Janeiro? É uma questão de emissão de CO2. Quem vai poluir menos? A China. A China fez para lá de 200 quilômetros de metrô. Nós estamos em pífios 40 e alguma coisa. A poluição das cidades industriais, que vai produzir o que nós chamamos de chuva ácida. As cidades industriais, não só no Brasil, como no mundo afora, sofrem com esse problema, que são gases, partículas que ficam suspensas no ar e que vão chegar ao solo, às plantas, a nós e a outros produtos quando você tem a chuva. Principalmente as cidades industriais, no nosso caso, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, boa parte dos Estados Unidos, da orla dos Estados Unidos, boa parte da orla sudeste da China. As ilhas de calor. Aqui, ó, o calor não é dissipado pela poluição, o calor fica retido. O calor é dispersado nas áreas verdes. Quer ver um exemplo clássico disso? Verãozão. Tua casa ou tem telha de amianto, que é proibido, ou aquela telha de alumínio. E pegou todo o sol da tarde. Se você estiver na rua, quando você entra em casa, você bota a mão na parede, a parede emana calor. Ou se não tivesse, se for só laje, o teto emana calor. Por quê? Porque absorveu todo o calor de um dia todo. Isso é a ilha de calor, os centros urbanos. As regiões mais arborizadas, esse calor ele vai ficar retido aqui nas copas, porque ele não vai chegar ao solo. Aqui está a explicação, ó. Aqui vai ser menor. Por isso que você tem o Parque Shopping. Qual é a ideia do Parque Shopping? Ser um shopping ecologicamente correto. De novo, olha para você ver como a nossa equipe está bem integrada. Bruno e Gisele falaram sobre isso, que você tem que ter um espaço para esse movimento do calor ser menor. Se você tem uma área menos impermeabilizada, você vai produzir menos calor. Se você coloca grama, né, ou um verde nessa região, você tem menos calor. Quando chover, você vai ter essa água sendo absorvida pelo solo, então você vai ter aquele filete d'água menor. Isso, além de ser ecologicamente correto, isso protege você de outros acidentes. Mas não. Olha o que eu faço. Verticalização. Construo prédios. O calor fica retido, a água não infiltra, aumenta a temperatura. Quando tem aquela grande chuva, que o prefeito da cidade nunca espera, o que acontece? Alagamentos. A inversão térmica, que eu te falei, esse aqui é o fluxo normal. Com a inversão térmica, com a poluição vai deixar o quê? Esse ar frio retido, o ar quente não consegue sair. Isso vai provocar muito mais doenças respiratórias. E se isso provoca muito mais doenças respiratórias, você vai ter as pessoas chegando a óbito por insuficiência respiratória. Principalmente aquelas pessoas que têm problemas de rinite ou de bronquite. As chuvas ácidas, né, em regiões que você tem as áreas industriais, as áreas onde você tem ou sendo atingida por chuva ácida ou que tem o potencial de ser atingido. Sempre áreas de muita industrialização. A poluição das águas, olha só que essa foto. Essa foto aqui é pesada. Isso aqui é culpa do governo? Ou é a falta de educação do povo?
Temos que nos questionar sobre isso. Boa parte desses impactos ambientais são provocados por nós, pela nossa falta de educação. E aqui, o esgoto, in natura, sem tratamento. Você viu que nós, no início do ano, né, bebemos água sabor beterraba. Porque a gente já sabe, eu falo isso para você em sala de aula, que a nossa qualidade de água ela é bem duvidosa. A qualidade de aula é excelente, pelo amor de Deus, né? O padrão é de show de qualidade. Eu estou num dos melhores, se não o melhor curso do Rio de Janeiro. Você está vendo isso. Mas a água que nós bebemos, ela já é de qualidade duvidosa há muito tempo. Só que no início do ano ela estava com cor e cheiro. E o que a secretária fez? Minimizou. Falou, a água está com sabor de beterraba. Eu adoro beterraba, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço odeia beterraba. E fora o mau cheiro. A impermeabilização e a ocupação irregular das encostas, que nós também já falamos isso muito em sala de aula, né, causam enchentes. Rio de Janeiro, Brasil, aglomerações urbanas, né, a urbanização com planejamento ruim vai provocar esse tipo de acidente. Aqui é São Paulo, Rio Pinheiros, dependendo da chuva você não sabe onde é que é rio, onde é que é a marginal. O impacto da urbanização na impermeabilização vai diminuir o quê? A infiltração dessa água. Aonde eu tenho regiões verdes, essa água vai infiltrar até 90%. Aonde eu não tenho, ela infiltra de 0 a 100 e vai escorrer de 90% a 100%. Você está vendo aqui, mas vai correr para o rio, Ed, isso não é bom? Não, o rio não vai suportar isso tudo de água. E lembre-se que a maioria dos nossos rios, eles foram retificados, foram deixados em linha reta e eles foram impermeabilizados. Então, eu deixei esse rio numa linha reta, eu tirei os meandros, que é a curva que naturalmente o rio faz, que a natureza fez para quebrar a velocidade do rio. Quando eu deixo ele em reta, ele vai ganhar velocidade. E eu impermeabilizei essa margem. Se eu impermeabilizei essa margem, a margem não vai absorver água. Esse rio vai encher. Lembra que lá atrás, com acionamento, eu joguei muito lixo e vai transbordar. E a culpa é tão somente do governo. Aqui é a produção de lixo. Os resíduos urbanos, o tratamento, o destino final. Né? Você tem as formas geradoras, residências e comércio, coleta seletiva que nós não fazemos, porque a partir da coleta seletiva você vai ter como fazer a reciclagem, você vai reaproveitar o que o lixo vai te oferecer, papelão, vidro, alumínio, alguns tipos de plástico. Você tem a separação de, por exemplo, nesse momento de Covid-19, o lixo hospitalar não pode, de hipótese alguma, estar com o lixo normal, porque ele vai causar contaminação. Ainda mais nesse momento que você tem uma doença que ela é altamente contagiosa. Então você tem que ter um cuidado extremo com o resíduo hospitalar. Os resíduos sólidos, o transporte desse resíduo. Você que pega uma boa parte da Avenida Brasil, você deve ter visto em algum momento o caminhão da Colurb levando esse lixo para Ciclos. A Ciclos é uma empresa, né, particular, onde a Prefeitura do Rio paga ela para levar toda a produção do lixo para o lixão, né, ou lixão de Seropédica, ou lixão de Jericinó. O tratamento. Seleção manual, seleção mecânica, compostagem, que você vai transformar aquele lixo orgânico em adubo, por exemplo, e aí você vai criar minhoca, essas coisas todas. É possível? É. E o tratamento térmico. Você pode transformar esse lixo em energia, porque o lixo ele produz um gás. O que é altamente prejudicial nesses lixões? O churume. O churume é aquela água fedorenta que vai infiltrar no solo. E se você tiver um lençol freático, essa água vai estar automaticamente contaminada. E se você tem um lençol freático que contamina o rio, e esse rio é próximo de alguma área de produção de hortaliça ou agrícola, tudo vai estar contaminado.
Por isso que é importante você ter um aterro sanitário. Mas o aterro sanitário requer o quê? Verba. Porque você tem que montar uma canalização, você tem que montar uma impermeabilização para que esse churume não infiltre. Tudo isso requer dinheiro. E aí falta um pouquinho também da vontade do poder público de fazer, né? A coleta seletiva. É tão bonitinho isso aqui. É muito meiguinho quando as crianças aprendem. A minha sobrinha aprendeu um dia desses. Tomei a bronca porque eu joguei a pilha no lixo comum. Ela veio, não é para jogar a pilha aí. Mas a Colurb não faz. Aliás, no Brasil quase não fazemos. Quem faz isso com extrema maestria é Curitiba. Que eu saiba. Curitiba faz. Mas aqui no Rio de Janeiro, as pessoas nem querem jogar o lixo no lixo. Aqui, ó, a produção de lixão, como eu te falei, ó. O lixo, o churume, o lençol freático. Fora as doenças que provocam, né? Urubu, cachorro, rato. O lixão só é maneiro na Avenida Brasil, né? Que tem a Carminha lá, tem a mãe Lucinda. Aí ali é maneiro. É glamuroso. Olha o aterro sanitário. Tratamento do churume, captação, cobertura diária. Tem gente que ganha dinheiro com isso aqui, que produz energia. O melhor de tudo, o lençol freático não é contaminado. Eu vou fechar a nossa aula com essa imagem. O globo terrestre no meio do lixo. Então, para pensar. Isso aqui é para você refletir. É aquele momento que eu vou até tirar meu óculos. Reflita sobre essa imagem. Produção. Você pensou o que você produz de lixo? O que você recicla? O que você não faz? Não. Porque nós não somos criados para pensar nisso. Mas tudo causa muito impacto ambiental. Mais à frente, né, a gente está vendo com o Bruno, a gente está vendo com o professor Alan de Física, para nós darmos uma aula em conjunto para ver os impactos ambientais nas fontes de energia que causam ao meio ambiente. E você nem se liga nisso. E é importante a gente ter isso. Né? O Bruno deu a aula de mineração. A Vale do Rio Doce, a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, que foi privatizada, em algum momento ela pensou em preservar o meio ambiente lá em Brumadinho, em Mariana? Não. Aconteceu um acidente parecido na China. O dono da empresa foi fuzilado. Ah, Edson é a favor do fuzilamento. Não. Mas para você ter a diferenciação da mentalidade dos governos. Eu não, acho que não tinha que ser fuzilado, tinha que ficar preso, porque ele causou um crime. Mas olha o extremo que lá chegou-se na China. O que aconteceu com as pessoas responsáveis? Nada. As pessoas que sofreram, as que ficaram vivas, receberam já a sua indenização? Nada. Porque a nossa justiça ela é morosa e ela é tendenciosa. Então, se você fizer o seu pouco, você pode ajudar muito daqui para frente, certo? Então, o conteúdo está apresentado. Não se esqueça, deixe os seus nomes no comentário. Eu vou lá, rapaz, eu estou indo lá e estou vendo. Estou cobrando o pessoal. Estou lá acompanhando. Quando o cara faz elogio, eu vou lá e respondo. Certo? De novo, igual eu falei no início, não perca o seu foco. Concurso suspenso, concurso adiado, não quer dizer que ele não será realizado. Você não pode desanimar. Nós não desanimamos. Nós estamos aí produzindo a 1000 por hora, conversando, dialogando, montando as melhores estratégias para você alcançar o seu objetivo. Hashtag tira o seu pijama, certo? Até a próxima, aquele abraço!